Tá? Ela iniciou, e muito obrigado novamente, e essa sessão de qualificação vai constar de 3 partes. Na primeira parte, a Vanessa faz uma apresentação do trabalho, uma breve apresentação dela. Na segunda parte, é a parte da arguição, onde os membros da banca, né, as membros da banca vão fazer as perguntas. E numa terceira parte, a deliberação, onde a Vanessa vai sair um instante aqui da sala, e depois nós vamos deliberar aqui, né, sobre a apresentação, os resultados, o texto, enfim, e depois vamos chamar você para comunicar o resultado, tá bom? E Vanessa, acho que estimou uns 30 minutos, né, no máximo para a apresentação. Então, por favor, Vanessa, fique à vontade. Pode iniciar. Ok, obrigada. Então, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Vanessa de Marcos, sou aluna de doutorando do professor Robert, sou formada em engenharia mecânica pela Unicamp. Então, eu tenho um histórico em desenvolvimento de produto, foi uma coisa que eu trabalhei bastante, e em gerenciamento de projetos. E justamente quando eu procurei o professor Robert para fazer o doutorado, esse tema da inovação frugal foi um tema que eu tinha recém-descoberto. Eu achei super interessante, porque eu vi muitas possibilidades de estudos nele, e como a gente poderia transformar isso em alguma coisa útil para a gente estar utilizando na sociedade, né? O meu principal objetivo era conseguir tirar alguma coisa prática do doutorado, e foi o que a gente conseguiu, como o professor Robert falou, com essa metodologia que a gente colocou, já fez um projeto piloto com os alunos, e a ideia é ter que tem esse projeto de extensão. Então, eu queria agradecer ao professor Robert e agradecer a vocês por estarem na banca, e espero que vocês gostem. O Vanessa, fale que também você está morando na França, né, neste momento. Isso. Depois, já faz algum tempo, eu mudei para a França, né? E então, já faz 8 anos que eu estou na França. 8? Não, pouco menos, acho. Que eu estou na França, né? Então, por isso que está sendo online. Mas aí, toda vez que eu vou ao Brasil, eu sempre vou e reencontro o professor Robert para a gente ir acertando e avançando nosso projeto de doutorado. Uhum. Tá, então eu vou para a apresentação. Tá, vou compartilhar minha tela. Agora aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Ok, então eu vou começar. Só um pouquinho. Show mais melhor. Tá. Ok. Então, já me apresentei, Vanessa de Marco, orientada pelo professor Robert, então estou aqui para fazer a qualificação do meu doutorado, no qual o tema é uma proposta de metodologia para o desenvolvimento de produtos frugais no espaço Maker. A minha apresentação, ela é composta de 4 etapas. A primeira etapa vai ser a contextualização, no qual eu vou explicar qual que é o problema que eu quero resolver, como a inovação frugal é a base para a resolução desse problema e a justificativa do estudo. A segunda etapa é a fundamentação teórica. Quais são os pilares conceituais da minha fundamentação, que vão ser a inovação frugal, os espaços makers e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Terceira etapa, eu vou apresentar para vocês a metodologia, mostrando o macrofluxo, os princípios e as etapas detalhadas. E, por fim, eu vou finalizar mostrando o estudo de caso, como a gente aplicou essa metodologia, quais são as contribuições esperadas e o cronograma para a finalização do doutorado. Bom, a contextualização e justificativa. Como eu comentei anteriormente, a base do meu doutorado é a inovação frugal. Né? E o que é a inovação frugal? Ela é uma resposta às limitações do modelo tradicional focado em inovação com recursos abundantes. Na verdade, toda a inovação até um certo momento da história, ela foi feita como uma evolução tecnológica, no qual foram utilizados muitos recursos, existiu muito dinheiro, muito recurso. E, na verdade, a partir de um certo momento, por uma necessidade, começou a haver uma transição desse modelo que é centrado no
progresso técnico para um modelo orientado à sustentabilidade, à inclusão e à eficiência do uso de recursos. Além disso, a inovação frugal ela surgiu como uma resposta às desigualdades socioeconômicas cada vez mais crescentes, além da escassez de recursos e a necessidade de construção de sistemas produtivos mais inclusivos. Enfim, para resumir, a inovação frugal é a criação de soluções simples, acessíveis, sustentáveis e são desenvolvidas em condições de restrição de recursos. A maneira mais simples de definir a inovação frugal é fazer mais com menos para mais pessoas. Um exemplo clássico que existe e super conhecido é o Tata Nano, aquele carrinho, o carro mais barato do mundo. Por quê? Ele tem todos os focos da inovação frugal. Ele tem as funcionalidades essenciais, ele é de baixo custo, por isso ele é acessível, e além disso ele é sustentável. Além disso, quando eu fiz o meu estudo, como eu disse, a inovação frugal, ela vem como uma resposta crescente às desigualdades socioeconômicas. E por que esse estudo ele é relevante aqui para o Brasil? Porque ele pode ter um impacto social. Hoje, segundo o IBGE, de 2024, 50% da população brasileira, ela está presente ou está classificada como classe economicamente vulnerável, que seria a classe D e E. Além disso, quando eu compreendi os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eu vi que a inovação frugal ele está alinhado com vários objetivos, sendo o principal o primeiro, de erradicar a pobreza, no qual mesmo a inovação frugal é considerada como uma resposta. Continuando dos meus estudos, eu percebi que a inovação frugal ela tem uma forte afinidade com o movimento Do It Yourself, ou Faça Você Mesmo, que foi originário no MIT. E o que é o movimento Faça Você Mesmo, ou Do It Yourself? É um movimento no qual você vai colocar a mão na massa, ou seja, vai haver a utilização da criatividade, o aprendizado prático, a experimentação, e tudo isso, todos esses elementos juntos, serão os motores da inovação. Com a evolução desse movimento, dessa prática, do it yourself, faça você mesmo, houve a evolução para os espaços makers. O que são os espaços makers? São os espaços onde qualquer indivíduo, ou mesmo uma comunidade, eles têm acesso a diferentes ferramentas para desenvolver soluções tecnológicas acessíveis. Então, no fim, o que eu percebi é que o espaço maker, ele pode ser um catalisador da inovação frugal. Por quê? Eles são os espaços que unem engenhosidade técnica, vai ter toda uma criatividade e eles usam racionalmente os recursos. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, de ferramentas, impressora 3D, corte a laser, CNC. Além disso, os protótipos são realizados lá, são protótipos rápidos, de baixo custo, e, além disso, existe toda uma rede de colaboração para compartilhar o conhecimento. Nisso, eu cheguei nos pilares da fundamentação teórica do meu trabalho. O primeiro pilar vai ser a inovação frugal, como eu comentei, fazer mais com menos para mais pessoas. Eu vou buscar conhecer o que é a inovação frugal na Índia e na China, que são dois países onde ela é muito desenvolvida, para entender as diferenças em relação ao Brasil. O segundo pilar é o espaço maker, que é o espaço onde eu posso pôr a mão na obra, mão na massa, entre aspas, fazer eu mesmo. É a democratização da tecnologia de fabricação e prototipagem rápida. E o terceiro pilar, eu quis unir tudo isso para estar alinhado com a Agenda 2030 da ONU e os ODS. Então, qual foi o problema e os objetivos da pesquisa? O problema que eu percebi durante a minha pesquisa foi que, apesar de todo o potencial do espaço maker no Brasil, não existia uma metodologia estruturada que orientasse o desenvolvimento dos produtos frugais nesse ambiente. Como que eu poderia garantir
eu sei o que é inovação frugal, eu sei o que eu posso fazer no Espaço Maker, mas como que eu iria guiar as pessoas para fazer produtos que respondessem às suas necessidades dentro desse ambiente? Então, para isso, foi aí que eu defini o objetivo de propor essa metodologia, justamente para poder guiar as pessoas nesse desenvolvimento de produto. Qual que foi a abordagem que eu realizei? Essa foi, foi uma abordagem qualitativa, exploratória e aplicada. O primeiro passo consistiu em analisar, identificar e analisar as características da inovação frugal na China e na Índia. Por que nesses dois países? Porque, como eu comentei anteriormente, são países que estão em desenvolvimento, como o Brasil, e onde a inovação frugal ela é muito desenvolvida e utilizada no dia a dia, inclusive. Eu queria fazer a relação com as características da inovação frugal no Brasil. Depois, o segundo passo foi fazer essa análise comparativa, como eu falei, os estudos dos modelos da Índia, da China e do Brasil, para poder entender como nós estamos em relação a quais as características da nossa inovação frugal aqui. Após isso, eu fui definir as características dos espaços makers, as características estruturais e operacionais, para poder entender como que eu poderia estar trabalhando dentro desse ambiente. Juntando tudo isso, eu vou ao terceiro passo, que é o desenvolvimento da proposta metodológica, no qual eu me baseei sobre um processo de desenvolvimento de produtos clássico, que foi o ponto de partida para desenvolver a minha metodologia. Por fim, tem a validação da prova de conceito, que foi a aplicação dessa metodologia no projeto da disciplina EM 733, que foi desenvolver uma mesa ergonômica, que utilizou para isso o laboratório Plasma. Então, aqui está dizendo. Como eu comentei, a minha ideia foi unir a inovação frugal, o movimento maker com os objetivos de desenvolvimento sustentável. E dessa intersecção, eu cheguei que, para fazer isso, a melhor coisa era desenvolver uma metodologia de desenvolvimento de produtos frugais num espaço maker. Os princípios que eu utilizei para nortear o desenvolvimento dessa metodologia são os princípios de produtos da inovação frugal ela mesma. Ter as características essenciais, eliminar tudo que é supérfluo e focar na função central e crítica do produto, desenvolver produtos de baixo custo, ou seja, que sejam acessíveis economicamente, que eles sejam produtos sustentáveis e que durante seu desenvolvimento eu vou usar eficientemente os recursos materiais, que essa metodologia ela seja inclusiva, ou seja, qualquer pessoa pode utilizar ela. E, no fim, ela vai ser também interativa, porque como eu tenho ciclos rápidos de aprendizagem, ou seja, eu vou desenvolver meu produto, eu posso prototipar, eu vou conseguir aprender o que deu certo, o que não deu certo, para continuar meu desenvolvimento. Vou apresentar agora o macrofluxo da metodologia. Ela está estruturada em 3 fases. A ideia é orientar as pessoas desde a ideia, mesmo que ela seja abstrata, a ideia inicial, até a materialização da mesma. Então, a primeira macroetapa é a validação da ideia, a segunda macroetapa é o projeto informacional, a terceira macroetapa é o projeto conceitual. Por fim, como eu comentei, a gente acabou fazendo essas 3 etapas e fazendo a validação da prova de conceito que foi realizada na matéria. Qual é a primeira fase, explicando para vocês? A primeira fase é a validação da ideia. As pessoas vão chegar com diferentes ideias ou diferentes soluções técnicas ou soluções para os seus problemas, e aí a gente vai validar se essa ideia ela é uma ideia que ela é frugal ou não,
e se ela tem patente ou não, e se está relacionado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é buscar nessa primeira fase, primeiro, ela está relacionada ou não a um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e vamos fazer uma busca de anterioridade, para descobrir se a ideia que a pessoa tem, ela não está já patenteada, porque se ela tiver patenteada, nós não podemos continuar, mas se ela não tiver patenteada, a gente pode, vai ter a liberdade de continuar a desenvolver essa ideia. Então, isso vai ser realizado com uma busca na base do INPE. A ideia aqui como eu estou apresentando com vocês, para vocês, desculpa, foi que durante toda a minha metodologia, eu vou citar todos os passos, e ao mesmo tempo eu vou dar as ferramentas que eu posso, sugestões de ferramentas que eu posso usar em cada etapa. Então, por exemplo, aqui seria esse pequeno martelo, seria a ferramenta que eu posso utilizar, que seria a palavra-chave na busca da base INPE. Bom, passada essa fase, eu tenho uma ideia, ela não é patenteada, ela está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu vou seguir para a fase 2, que é o projeto informacional. O projeto informacional, ele não é nada mais do que, a partir da minha ideia, definir claramente o que o produto deve fazer, qual é o escopo do produto, quais são os requisitos do produto. Então, eu vou sair de uma ideia para uma definição de requisitos do produto, o que o produto deve realizar. Para isso, existem várias microetapas que devem ser seguidas. Eu preciso descrever a ideia, eu preciso analisar qual o problema, qual a utilidade desse produto, a qual problema ele responde. Existem já produtos similares ou não no mercado? Esse produto, ele atende aos requisitos de produtos frugais? Ele atende a mercados negligenciados? As suas características, como eu citei, ele tem um design, ele tem flexibilidade, performance e qualidade, ele é uma redução de custo, ele atende todas as características dos produtos frugais? E aí eu vou continuando. Para isso, durante toda essa etapa de desenvolvimento, eu vou utilizando várias ferramentas. Até que eu chego à definição dos requisitos do produto ou às chamadas especificações meta. Eu sei o que eu preciso desenvolver, quais as características que eu preciso ter nesse produto. Então, eu já fiz a primeira fase, já validei a minha ideia e eu já cheguei nos requisitos de produto após o projeto informacional. A terceira fase é o projeto conceitual. O projeto conceitual consiste em, a partir dos requisitos, né, o que esse produto deve responder, eu vou fazer uma seleção de soluções técnicas possíveis para escolher a melhor solução e eu vou prototipá-la lá e validar se é realmente o prototipo, eu vou poder validar se a solução ela é realizável ou não, e além de validar a frugalidade do produto. Então, para isso também a ideia é começar nessa fase conceitual, é onde o laboratório maker vai entrar, ele vai ser o ambiente em que eu vou poder realizar toda essa fase, após escolher a minha solução, de fazer a representação visual do meu produto. Nisso, por exemplo, o que a gente definiu também, o que eu defini dentro da pesquisa, existe já pré-estabelecido dentro do mundo maker 5 princípios de prototipagem justamente para poder desenvolver protótipos mais baratos, rápidos e eficientes. Então, no fim dessa terceira fase, eu cheguei ao meu protótipo de produto. Ou seja, com essa metodologia eu passei de uma ideia, de um conceito, desenvolvi quais as características, quais os requisitos que esse produto deve ter, até a sua realização como solução técnica física, um protótipo dele. Para validar essa metodologia, a gente pensou em fazer um estudo de caso de uma mesa ergonômica.
Qual que é o problema? Hoje, no Brasil, existem muitas pessoas que elas são cadeirantes, e elas representam uma parcela não enorme da população, mas ela representa uma parcela considerável da população, e elas não têm acesso a ter a cadeiras de rodas que são muito caras ou muito tecnológicas. Então, a ideia era que essas pessoas, elas estão numa cadeira de rodas, elas enfrentam várias barreiras para realizar atividades cotidianas, como, por exemplo, escrever, comer, estudar. Então, a ideia foi desenvolver uma mesa ergonômica que atendesse às suas necessidades, mas, ao mesmo tempo, fosse barata e sustentável. E que, ou seja, ela vai atender esse mercado negligenciado, porque as soluções existentes ou elas são muito caras, importadas, ou pouco adaptáveis. Então, daí, para isso, a gente utilizou os alunos da disciplina de graduação EM 733, Sistemas Produtivos. Eles realizaram todas as fases. A primeira fase, como eu citei, foi que eles buscaram no INPE se haviam patentes impeditivas para desenvolver esse produto. No caso, não foram encontradas patentes, então o produto poderia ser desenvolvido. Então, eu tive a primeira fase, foi a validação da ideia. Na segunda fase, foi o projeto informacional, na qual, a partir da ideia de desenvolver a mesa ergonômica, eles chegaram em quais requisitos eles precisavam ter no seu produto, como baixo custo, leveza, ajuste universal para diferentes tipos de cadeiras e material lavável. No fim, a partir desses requisitos, e da utilização de diferentes ferramentas, eles desenvolveram um protótipo de uma mesa ergonômica, que tinha design modular. Para isso, o design foi modular, usaram o uso de tubos de alumínio, fácil acesso, e tampos cortados a lasers, que foram feitos no laboratório Plasma da Unicamp. Aqui a gente tem algumas fotos, esse é o grupo 7, e essa foi o protótipo desenvolvido, que poderia se adaptar a diferentes tipos de cadeiras de rodas. Quais são as contribuições da pesquisa? Então, as contribuições teóricas foi essa integração inédita que eu não encontrei entre a inovação frugal e a cultura maker, e gerando um modelo adaptado à realidade brasileira. Porque durante as minhas pesquisas, eu não encontrei, aqui no Brasil existem trabalhos que foram feitos principalmente em Santa Catarina, de desenvolvimento de produtos frugais, mas ainda não existe um modelo estruturado ou para desenvolver esse tipo de produtos. Então, essas são as contribuições teóricas do meu trabalho. As contribuições sócias e práticas é que essa metodologia ela pode ser replicável, a ideia é replicar ela, utilizando para isso, como falei, diferentes espaços makers. Como o professor Robert comentou, a gente teve um projeto de extensão aprovado, então eu vou ter o fortalecimento da extensão universitária, que é através do laboratório Plasma, e a democratização e desenvolvimento de produtos, porque como eu comentei lá no início, desenvolvimento de produtos, quando se falava disso há alguns anos atrás, era uma coisa muito longe, talvez, de que qualquer pessoa pudesse realizar. E hoje, a nossa proposta é que hoje qualquer pessoa, desde que ela tenha uma ideia, ela pode realizar esse desenvolvimento desse produto. Por isso que eu falo que tem uma democratização. Os próximos passos. A gente realizou justamente esse piloto com o objetivo de fazer uma avaliação da metodologia e dos passos propostos. Então, agora, e ter um retorno dos alunos sobre ela para poder estar fazendo ajustes nessa metodologia. Ao mesmo tempo, nós estamos com um projeto em validação no CEP para poder estar aplicando essa metodologia em novos estudos de casos no laboratório Plasma. A outra etapa vai ser a redação final da tese e, por fim, a defesa. Então, aqui, como o professor Robert comentou, a gente teve um projeto de curricularização da extensão aprovado,
né, inovação colaborativa para o desenvolvimento sustentável. Eu também publiquei um artigo, agora em novembro de 2025, no Simpep, que foi a análise de Makerspace e Fab Labs como alavanca para a inovação frugal no Brasil, junto com o Rafael, um aluno do professor Robert, e o professor Robert. E o que eu queria mostrar para vocês também é que os alunos, para realizar, como eu comentei, a metodologia, cada fase, eu sugeri, né, além de explicar a fase, eu sugeri algumas ferramentas que eles poderiam utilizar. Então, para isso, eu criei um guia procedimental para o desenvolvimento de produtos frugais em espaço maker. Muito obrigada. Pronto, Vanessa, muito obrigado pela sua apresentação. Você conseguiu finalizar ela em 22 minutos, então tá certo, tá? Bom, finalizamos a primeira parte, agora vamos para essa segunda parte da arguição, ambas as membros são da casa, né? Então, para definir uma ordem, eu vou sugerir por ordem alfabética. Então, primeiro a Ludmila e depois a professora Susana. Então, por favor, fiquem à vontade. Muito obrigada, Vanessa e Cooper, pelo convite. É sempre muito bom né, participar das qualificações. Vou encostar aqui a porta um pouquinho. Né, nessa área de metodologia. A qualificação eu vejo como uma maneira de que eu possa ajudar você, Vanessa e Cooper, nessa área, tá? Porque, querendo ou não, é uma área que todo semestre a gente dá isso, né, na metodologia de projeto aqui, na mecatrônica quanto na mecânica, a gente sempre coloca os alunos para fazer a primeira parte do estudo de viabilidade, porque vocês usam, né, o do Rosenfeld como metodologia de projeto, né, e aí muda um pouquinho o começo, então a gente faz o estudo de viabilidade, que é o projeto conceitual que vocês estão usando, e aí ele sempre desenvolve um produto de uma maneira simples, inequívoca e segura, tá? Então, assim, na verdade, eu vejo que a metodologia frugal vem mais como segurar, né, afirmar alguns conceitos que indiretamente já estão sendo usados, né, Vanessa? Então, assim, eu não vejo, desculpa o termo, nada muito novo do que a gente, do desenvolvimento do produto, já faz, tá? Então, assim, eu gostaria que você fizesse uma pesquisa como os Estados Unidos está usando essa metodologia frugal, tá? Porque indiretamente, uma frase que você pôs aqui na sua qualificação me chamou muita atenção, tá? É que fazer mais com menos para mais pessoas. Isso é um conceito muito antigo, que eu senti falta de você falar aqui, que é do Miles, tá? Então, assim, essa metodologia frugal, nesse conceito, não é nada de novo, tá? Se você pegar o Miles na análise do valor, ele já fala isso, porque com as guerras mundiais, né, o que aconteceu? Teve uma grande escassez de materiais, né? Então, várias metodologias de projeto foram desenvolvidas nessa época para poder evitar essa escassez. Então, eu acho que a metodologia, né, frugal, você não tem que focar nessa escassez de materiais, e sim na sustentabilidade, em algo nesse sentido, porque se você for para esse caminho, eu acho que você tem que dar uma pesquisada um pouco mais atrás aí desses conceitos, tá, Vanessa? É mais um ponto de vista diferente que eu estou pensando aqui, tá? Então, assim, E uma dúvida que eu tenho, Vanessa, que você está propondo uma metodologia nova ou você está usando a metodologia do Rosenfeld e agregando valor das características, né, desse conceito frugal? Então, o que a gente viu, né, esse foi um ponto que eu discuti bastante com o professor Robert, justamente porque a conclusão que a gente chegou, o que eu fiz, né, então eu pesquisei, por exemplo, o que tem de desenvolvimento de produto aqui no Brasil, produto frugal, o que foi publicado e tal. Tem muita coisa, tem um pouco,
Isso foi desenvolvido um pouco, como eu falei, lá em Santa Catarina, né? E, no fim, a conclusão que eu cheguei conversando com o Robert foi que desenvolver produto, ele vai se desenvolver produto de todas as formas. Vai ser sempre um pouco a mesma coisa, você não tem como fugir de certas etapas. Eu não vou recriar o desenvolvimento de produto. Mas a nossa ideia foi, como você falou, eu me baseei sobre o Rosenfeld, eu trabalhei já com desenvolvimento de produto há muito tempo, né, uma parte da minha carreira, então a ideia foi de pegar esse desenvolvimento de produto que não vai mudar, ele não vai deixar, ninguém quando desenvolve um produto vai fazer de forma tão diferente do que ele é feito, e pôr as características frugais e tentar tornar isso aí uma coisa acessível para qualquer pessoa. Foi por isso, assim, não é que a gente simplificou, dizendo, mas hoje, mesmo quando a gente procurou na literatura sobre a Índia, sobre a China, como eles fazem, em algumas certas etapas não tem como fugir. Então, vai toda vez puxar um pouco para um desenvolvimento de produto clássico, tirando algumas etapas, modificando algumas coisas. Então, o que a gente pensou foi justamente como talvez tentar transformar isso de uma coisa que você está aí fazendo no meio acadêmico ou dentro das indústrias, para tentar transformar isso numa coisa mais próxima que qualquer pessoa, porque essa era a ideia, pudesse desenvolver. Se eu tivesse uma ideia hoje, eu poderia lá desenvolver. Essa foi a ideia, mas eu não estou propondo, eu não estou reinventando a roda de desenvolvimento de produto. E nem o que eu vi que vários estudos fizeram foi um pouco a mesma coisa. Eu cito, justamente eu queria saber o que estava sendo feito no Brasil em relação a isso, eu pesquisei, os artigos que se encontram sobre desenvolvimento de produtos frugais no Brasil, eles vão seguir em algum momento as etapas de desenvolvimento de produtos, modificando-as, ou suprimindo-as, ou fazendo de modo diferente. Sim, concordo, Vanessa, mas assim, outro ponto que eu vou bater na tecla aqui para você pensar, tá? Não estou falando que está correto, certo ou errado, tá? Porque metodologia de projeto é algo que sempre vai ser discutido e nunca ninguém chega numa conclusão, tá? Não, claro. Mas assim, você fala que é muito, fazer espaço maker acessível e tudo mais, isso já veio com design thinking dos Estados Unidos, tá? Então, assim, tem que ter cuidado, novamente, quando você fala de espaço maker. Espaço maker, quem surgiu o espaço maker é o design thinking, que veio com as ideias de inovação acessível, rápido e fácil, tá? Então, assim, por isso que eu tô falando, você vai ter que trazer, talvez, contextualizações, né, a mais, tá? Por que no Brasil a gente não usa, você provavelmente não achou muita coisa frugal? Porque frugal a gente vê não como uma metodologia em si, mas como uma ferramenta que você tem que desenvolver ela ou aplicar ela ao longo do desenvolvimento do produto, tá? Então, por isso que, se você procurar como uma metodologia, talvez você não vai encontrar diretamente, mas sim como uma ferramenta ou conceitos que você tem que, ao longo do desenvolvimento do produto, você sempre vai ter que integrar elas. Então, quando você fala, estou usando na metodologia do Rosenfeld, eu acho extremamente importante, mas você não está propondo uma metodologia, você está agregando informações, valores, ao longo das metodologias que qualquer pessoa pode usar. Então, por exemplo, eu não uso a metodologia do Rosenfeld, a indústria tal usa outra metodologia que a gente, né, as VDIs, que é muito usada nas empresas alemãs, né, que podem usar os conceitos, né, da inovação frugal no seu desenvolvimento, tá? Você está usando os conceitos na metodologia do Rosenfeld, mas podem ser usados em outras metodologias de projetos, né? Eu vejo como isso, sua aplicação de doutorado, né? Então, assim, eu não sei se a gente colocaria como metodologia, mas você está, talvez, incorporando ferramentas, né, que auxiliam no desenvolvimento de qualquer produto entre si, tá? Então, assim, eu não vejo como uma coisa que você precisa seguir esses passos, entendeu? Mas, assim, porque você está agregando na metodologia do Rosenfeld valores da
inovação frugal, entendeu? Porque assim, eu posso estar na indústria, tá? A automotiva usa a VDI e posso usar, não necessariamente vou usar os seus passos, mas os conceitos da inovação frugal eu posso agregar, principalmente na primeira etapa, que é, esqueci o nome que eles usam, mas eu acho que é estudo de viabilidade também. Então, assim, a gente pode usar isso e fazer, né, produtos, né, simples, seguro, né, pensando na sustentabilidade e tudo mais, tá? Então, assim, eu gostaria que você trouxesse muito a análise do valor, né, no seu doutorado, trazer design thinking, que você vai ver que tem muito a ver com essa primeira parte que você está fazendo, só que o design thinking não vem muito com essa questão de sustentabilidade, então, o frugal, se você puxar mais para esse lado de sustentabilidade, vai trazer mais esse ponto, né, e querendo ou não, né, todo o desenvolvimento do produto, a gente sempre quer acessibilidade, mas aí eu vou falar para você trazer outra coisa, design for all, ou projeto universal, né, que tem esse conceito, né, de abranger mais pessoas. É porque as metodologias de projeto já têm todos esses conceitos separados, Vanessa. E eu estou vendo que o Frugal tenta trazer esses conceitos juntos, tá? Mas, assim, tudo no desenvolvimento do produto a gente já está usando indiretamente. Então, por exemplo, sustentabilidade, a gente tem Design for Sustainability, né? Que são os parâmetros para sustentabilidade, ciclo de vida, taranã, taranã. Então, assim, eles já estão separados, né? E aí você poderia estar trazendo com o Frugal junto eles? Não sei, é algo que a gente precisa discutir, talvez a Suzana pode trazer mais informações aí, nesse, né? Se a gente junto, tudo mais, mas assim, aí falar que são coisas novas, sim, concordo, que está na junção, mas que tem conceitos novos que estão vindo, não tão novos, já são aplicados, né, há muito tempo, mas vocês estão tentando agregar eles, né, vários que estão separados de uma forma integradora aqui, entendeu? Isso, porque o que acontece, a ideia é justamente essa, né? Então, como você comentou, tem vários, talvez, tem vários conceitos que estão separados, porque a ideia, no final, a pessoa produz um produto que vai ser considerado frugal. Ele não vai produzir uma coisa que não é considerada. Para isso, a ideia é que, no final, tem uma validação, existe um protocolo que foi desenvolvido, né, para poder estar validando se, no fim, o que a pessoa criou foi um produto frugal ou não. Então, você chegou no ponto. O que é a diferença de um produto ultimamente gerado no mercado que não é frugal? Porque todos que a gente está produzindo, né, eu estou falando a aplicação industrial agora, viu, Vânia? Todos que o pessoal está produzindo, eles têm que ser simples, quanto melhor material também, né? Tem que estar pensando na segurança, no ciclo de vida, na economia e tudo mais. Então, assim, eu acho que falta o que tem que está gerando, que, né, talvez fazer um checklist de o que não é frugal que está sendo desenvolvido por hoje, exemplo, ECG, essas todas eu vou te dar um exemplo. A primeira pergunta eu faço que tudo que está sendo desenvolvido hoje na indústria, que é feito, como você falou, eu sei muito bem, tem que ser barato, bom, bonito, barato, que venda. Eles não fala essa palavra perto de mim, eu brigo com meus alunos sempre, porque não é isso. A gente tem as regras da metodologia de projeto, é simples, seguro e inequívoco, tá? Todo mundo fala que é barato e a indústria não usa isso. Não, assim, mas no sentido não foi esse, tá, Ludmila? Desculpa. Entendi, não, mas eu estou só brincando. Eu corrigi a prova e teve um aluno que pôs isso, eu só dei 0, assim, para ele. Não, então, mas, por exemplo, ali o que eu discuti bastante com o Robert, eu acho que a indústria, sim, eu concordo com você, a indústria vai desenvolver produtos, mas ali o que a gente queria pegar é atender justamente essa população que, por exemplo, tem um produto que ela precisa, mas ela não tem dinheiro para comprar. Por exemplo, ali a mesinha ergonômica, né? A mesa ergonômica, no caso que a gente escolheu isso, porque foi inclusive um produto que professor, se me permite fazer o comentário, que o Robert desenvolveu, ele com um colega, né? Ela é uma mesa existem mesas hoje no mercado? Existem, são caríssimas, as pessoas não têm acesso.
Então, a ideia é desenvolver, eu não vou fazer um novo desenvolvimento, mas eu vou desenvolver uma mesa que talvez uma mãe de família simples, ela tenha acesso a comprar. Só que para fazer isso, dentro de hoje, como é feito hoje na indústria, nem sempre é viável. Então, foi um pouco aí que a gente queria chegar. Porque essa é a base da inovação frugal. Eu concordo com você, ela vai desenvolver produtos. O desenvolvimento de produtos não mudou. Ele é feito da mesma maneira e vai ter as mesmas características, e a gente vai desenvolver os produtos seguros, bem feitos, com funções essenciais, mas eles atendem a uma necessidade de uma população que é negligenciada, que essa é a base da inovação frugal, ou não. Então, foi por isso que, quando a gente discutiu, e a gente teve essa discussão, realmente, eu lembro até um dia, eu falei com o Robert, falei assim, nossa, mas no fim, parece que é tudo, né, gira em torno o desenvolvimento de produtos gira em torno do mesmo ponto, né? Como você citou, já está em traço batido, vou falar assim, né? O que a gente pode trazer de diferente? Então, foi isso que a gente pensou. Por exemplo, e esse protótipo aí da mesinha foi mesmo. Quando eu conversei com o Robert, por que a gente poderia usar ele no piloto, foi porque justamente quando ele desenvolveu lá, ele viu que existem mesas, mas elas são extremamente caras, não é qualquer pessoa que pode comprar. Então... concordo, Vanessa, concordo, Cooper, mas se você pôr design for all, design for cost, você sai com isso, tá? Porque assim, a gente desenvolve todos os produtos que a gente desenvolve no laboratório, a gente pensa nele em baixo custo para atender uma população que está sendo regressada. Então, por exemplo, as cadeiras de rodas que a gente desenvolve em torno de R$1.000, R$500, entendeu? Uhum. E usando metodologia já existente. Então, assim, depende muito das características que você está querendo pôr como requisitos. Entendeu? Uhum. Sim. Tá, então, assim, não, assim, tem que deixar bem claro o que o Frugal está trazendo de impacto, né? Então, assim, está tentando juntar todas as informações em uma, né? Então, assim, deixar mais claro o que o Frugal traz, né, de características. Porque, assim, não quer dizer que a indústria sempre está vigiando uma população, é porque não vai trazer dinheiro, mas isso é óbvio como qualquer outro. Mas sempre tem a questão de sustentabilidade que vai trazer esse ponto, entendeu? Acessibilidade, vou trazer esse ponto, tá? Eu tenho que trazer produtos acessíveis que atendem um número máximo de pessoas, né? Então, procurar a tese de doutorado da Flávia Veranga, que tem muito sobre design for all, acessibilidade, taranã, né? Tem muito esse ponto aí também, né? Então, assim, eu gosto desse tema frugal e tudo mais, mas eu quero que vocês tragam. Para mim, não ficou claro o que está trazendo de inovação ou de que vou trazer uma maneira mais simplificada. Não, o design thinking já está trazendo essa maneira simplificada, né? O que eu estou trazendo de simplificada, além da sustentabilidade que já está intrínseca, né? Quando você faz um desenvolvimento do produto, você já está indiretamente pensando na segurança, na sustentabilidade, no custo, né? O Seis Sigma vem avaliando esse custo, né? A análise do valor, a engenharia do valor tenta diminuir esse valor para o requisito que você está querendo, né? Então, assim, a gente já tem ferramentas muito, né, boas, né, que são usadas para poder a gente diminuir o custo e atender aquele nicho que a gente está querendo, tá? Então, assim, a gente tem que achar o ponto que vocês estão querendo atuar, tá? Então, assim, eu estou batendo nessa tecla para realmente fazer uma pesquisa mais ampla, tá? Né? Porque, assim, eu sei que é um conceito novo, que o pessoal da Índia, né, nesse mercado do Tatá e tudo mais, é conceito da China e da Índia que eles estão usando, porque eles também estão querendo fazer um pouco diferente dos Estados Unidos, né, para não copiar eles. Porque muitas da metodologia começou no Japão, que foi para os Estados Unidos, e a gente sempre copia os Estados Unidos, né, ou a Alemanha, que são os dominadores nessa área. Então, assim, trazer, né,
colocar tabelas e tudo mais, né? O que é de diferente do frugal, o que eu estou querendo trazer com esses conhecimentos, né? Busca de patentes no NIP, né? Isso aí, procura um pouco do pessoal, né, da Inova, tem ferramentas mais simples, né, que para você fazer essa pesquisa de patentes, tá? Para você agregar, e não é só a pesquisa de patentes, né? Você tem que agregar, ver se não tem nada novo, né? E nem sempre isso vai te matar o seu desenvolvimento do produto, né? Porque você pode achar um diferente para continuar, né? Então, assim, esses pontos que eu estou levantando, tá? Para vocês, né, pensarem e melhorar principalmente esse começo da metodologia de projeto, né? Se quiser usar na minha matéria, fica à vontade, a gente já usa isso indiretamente, entendeu? É só colocar os nomes certos, porque a gente usa outros nomes, tá? Para não ficar focado só numa metodologia, porque a gente quer que os alunos aprendam os conceitos, as ferramentas básicas, e quando eles forem na indústria, eles usam a metodologia que a empresa usa, né? Então, a gente usa muito como ferramentas, tá? Todos esses conceitos. Então, de design thinking, criatividade, desenvolvimento de produto, como você fez aqui, né, na Unicamp, então vocês sabem muito bem como que eles usam, a gente mudou um pouquinho, trazendo mais esse conceito de criatividade, mas, assim, pensar mesmo o que tem, como que eu posso agregar esse frugal, e eu não veria como uma proposta de metodologia, porque você não está mostrando todos os passos que você tem que fazer para o desenvolvimento do inicial do produto, entendeu? Mas, assim, você está dando ferramentas e condições de usar esses conceitos todos unidos, tá? Então, é isso. É mais uma discussão da qualificação, né? Eu não estou reclamando e nem pondo, né, obstrução, mas eu estou pondo para você pensar em conceitos diferentes dessa área aí, tá? Porque se você pesquisar um pouquinho, você pode ver que vai ter artigos que eles falam muito do frugal e análise do valor, tá? Ou engenharia do valor. Se você procurar, tem muitos artigos, né, que vão falar frugal e a diferença de frugal para o design thinking, ou usar o design thinking junto com o frugal, tá? Então, assim, dá uma pesquisada um pouco melhor aí, tá? Não pesquise só o frugal, mas, assim, as metodologias de projetos já existentes que usam os conceitos que já estão dentro do frugal, tá? Você vai ver que vai ter uma ampliação aí. Por que você não acha no Brasil? O Brasil, o pessoal, está acabando morrendo um pouquinho, né, Cooper, essa metodologia de projeto. Então, assim, aqui na Unicamp, a gente já não tá, eu mesmo não estou orientando quase ninguém nessa área, que era o professor Deidine, né, que orientava muito nessa área de metodologia de projeto, acessibilidade e tudo mais, tá? Eu pego um ou outro, mas não é o meu foco. O pessoal de Santa Catarina também já está, né, meio que bem devagar, então Franceline aposentou e tudo mais, por isso que você não deve estar achando muita coisa no Brasil mais. O Rosenfeld também não tem grandes pesquisadores que continuaram, tá? A metodologia de projeto, então, assim, a Rosana, acho que por isso que eu não focaria apenas nas pesquisas do Brasil, tá? Só porque não está usando no Brasil quer dizer que não, é porque, querendo ou não, a metodologia de projeto está bem, né? Agora que vai entrar alguns novos e tudo mais, mas é algo que, né, a gente teve os grandes, né, o Nelson Bach, o Rosenfeld, Franceline, e tá muito tempo sem ter novos, né, nesse sentido, porque acabou, né, não sei se o Cooper e a Suzana concordam comigo, mas, assim, eu não focaria só procurando, porque realmente essas áreas de pesquisa estão um pouco bem devagar aqui no Brasil. Eu vejo assim, tá? Porque os grandes pesquisadores, eles deram aposentado e tudo mais, não teve ninguém assim que pegou o balde e continuou, entendeu? Então é só isso, é mais para Vanessa, espero você ter gostado, desculpa aí alguma claro. coisa, não, imagina. Mas a ideia da qualificação realmente é a gente jogar, assim, eu acho que deve continuar com o frugal, mas realmente trazer mais esse conceito. O que você está propondo de diferente nesse frugal? O que ele pode trazer, né, de agregar em conhecimentos já existentes, né? Como que ele conseguiria fazer essa integração de uma maneira mais fácil, tá? Porque o Espaço Maker já
20 anos já mais conhecido, né? Muito conhecido, né? Tudo está muito conhecido, mas o que ele traz? Valoriza. Como? Entendeu? Tá? Trazer esse ponto aí. E qualquer metodologia de projeto, tá? Outra coisa que você falou na apresentação, ela é de fácil acesso. Se uma metodologia de projeto não for de fácil acesso, ele não é uma metodologia, tá? Então, assim, a gente fala que metodologia é algo que pode ser aplicado por todos em qualquer área. Então, são conceitos meio básicos quando a gente fala de metodologia. Isso aí a gente discute com o Francelini há muitos anos atrás, quando eu participei de uma banca de doutorado com ele. É um conceito que a gente sempre discute, que metodologia, quando a gente fala que é uma metodologia de projeto, de processo, se é uma metodologia, tem que ser fácil e qualquer um pode ser aplicado. Tem que ser aplicado para qualquer um, entendeu? Então, se o Fugaz vem com essa ideia, não é isso só, entendeu? Então, assim, tem que pensar muito bem nesse ponto, tá? Eu parei de falar. Tá? Muito obrigada, Cooper e Vanessa. Obrigada. Qualquer dúvida, se você precisar de alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Obrigada. Ludmila, muito obrigado, tá, pelas contribuições e, como falei no início, né, assim, a escolha de vocês, nós consideramos, obviamente, você sempre escolhe pessoas da banca, né, que você conhece, mas só que mais do que amigos, né, o termo não é amigos, o termo são pessoas que tratam do assunto. Então, eu sabia que você ia ter um olhar crítico, porque você trabalha faz tempo, né, com metodologias, você trabalhou no laboratório do Dedini, então você tem essa visão mais ampla, tá? Então, um breve, um parêntese, tá? Ontem foi a defesa de um aluno meu, de doutorado, Christian. A Susana fez parte dessa banca, agradeço novamente por estar aqui. E a Susana também participou da qualificação dela. Depois que a qualificação foi Susana e o Jefferson, tá? Quando ele saiu da qualificação, ele saiu assustado, falou, nossa, mas será que o trabalho vai dar certo? Sabe? Nossa, achei que o trabalho, assim, não sei. Eu falei, não, peraí, a qualificação é justamente para isso. É a hora onde o trabalho, sabe, ele é questionado, a estrutura dele, a proposta dele, tá? Então, assim, considero que é o momento para fazer os comentários, para fazer os apontamentos, e eu coincido com o que você falou, Ludmila, e daquele assunto da diferenciação, e a gente destacar o que realmente, né, é novo e qual é a contribuição real. Mas eu vou deixar a Susana, né, falar, depois eu vou tentar sintetizar, porque eu também tenho umas perguntas que eu gostaria até aproveitar aqui um pouco do trabalho, para que a Vanessa também escute, e a gente bater um papo sobre isso. Então, por favor, Susana, fique à vontade. Tá certo, muito obrigada, Robert. Obrigada, Vanessa, também pelo convite. Né? Vanessa, só queria pedir para você se você consegue, acho que, descompartilhar a sua tela, que está Sim, aparecendo claro. aqui, né? Que daí a gente consegue ver melhor aqui uns aos outros, né? Primeiro, assim, eu gosto muito desse tema, né, de desenvolvimento de produto, foi, de fato, o tema do meu mestrado, né, e eu usei justamente esse modelo de referência para o desenvolvimento de produtos do Rosenfeld como base, né, mas a minha análise foi mais especificamente na parte de requisitos de produto, né, então eu confesso que eu devorei bastante, né, esse livro do Rosenfeld, e uma coisa que eu acho que está bastante alinhado com o que a Ludmila falou, é que, assim, esse livro, ele até traz aqui, eu até abri aqui quando ele, né, no site aqui, quando ele faz a divulgação, ele fala que ele é um guia, né, para desenvolvimento de produtos, uma referência, né, e que ele pode ser adaptado, né, com algumas particularidades a qualquer contexto, né? Então, eu trago esse ponto para que realmente você talvez revisite um pouco, né, até o próprio título do teu trabalho, né, proposta de uma metodologia, né? Eu acho que talvez a gente precisa
dar uma revisitada, ver se é isso mesmo, né? Uma vez que realmente o teu trabalho ele está embasado muito fortemente nessas etapas do Rosenfeld. E aí, eu acho que você até citou isso na apresentação, mas eu acho que é um ponto importante que você tem que dar uma olhadinha no seu trabalho, porque embora eu entendi que todo o modelo ele está embasado no modelo do Rosenfeld, você só cita ele uma vez no seu trabalho. Então, essa rastreabilidade, sabe? De onde que você encontrou cada informação que foi necessária para a construção da sua proposta, eu vou chamar de proposta aqui, né? Então, porque eu acho que realmente talvez precisa rever um pouquinho, né, esse termo. Então, assim, para a sua construção da sua proposta, ela é extremamente importante, porque ao passo que eu vou olhar a Vanessa construiu essa proposta, mas o que essa proposta tem de diferente daquilo que já tinha? Eu preciso saber de onde você trouxe cada um dos elementos da sua proposta. E eu não consegui perceber isso no seu texto, sabe? Então, assim, a parte de métodos, por exemplo, eu acho que, assim, é uma parte bastante importante, por exemplo, a parte da revisão de literatura, mas a parte metodológica, ela tem que trazer subsídios para que, se eu quiser replicar a sua pesquisa, eu consiga. E, por exemplo, eu olhando ali, você explica a tua revisão, né, da literatura em um parágrafo, e eu não consigo entender, né, de como que você fez, quantos artigos você buscou, quantos artigos você analisou, como que esses artigos, eles serviram para você construir a tua proposta, né? Então, isso acaba, quando a gente desenvolve uma proposta, enfraquecendo ela, porque a gente não consegue entender o como que você chegou naquilo, né? E eu acho que é justamente esse o ponto que eu vou, assim, talvez até bater um pouquinho mais, né, nessa tecla, porque a gente está no trabalho, né, de doutorado, e eu acho que é uma pesquisa científica, né? Então, assim, a gente tem que trazer evidências, né, de onde a gente buscou essas informações. Eu concordo também com o que a Ludmila falou, que a gente, eu lembro até que em 2017, né, no meu doutorado, eu lembro que até eu tive aula até com o Rosenfeld, não, eu participei de alguns eventos com o Rosenfeld, mas eu tive aula com o Forcellini, e de fato eu lembro que ele trazia muito isso, que muitas vezes os termos que a gente está usando, eles são repaginados, né? Mas de coisas que já existiam. E eu lembro que até ele usou, eu fiz uma disciplina de desenvolvimento de serviços com ele, no meu doutorado, que eu fiz na UFSC, então por isso que eu talvez traga até um pouquinho, né, dessa experiência, assim. E aí eu lembro que ele falava muito sobre isso, né? Que muitas vezes até a própria questão do próprio desenvolvimento de serviços, né? Você usa muitas ferramentas do próprio desenvolvimento de produtos, mas que vem com termos novos, né? Que não quer dizer que nada foi pesquisado até aquele momento, mas quer dizer que talvez eram usados outros termos, né? Então, isso que quando a gente vai fazer essa primeira etapa, né, que é uma revisão da literatura, a gente precisa buscar, para que a gente não deixe nada descoberto e que depois, lá no final, não gere essas lacunas, né, na nossa pesquisa. Então, sim, eu também concordo com o que a Ludmila falou, que existem outros termos para essa questão da inovação frugal, e que talvez a gente precise buscar, né, esses termos e trazer um pouco mais essas evidências, principalmente falando, né, de onde que você buscou isso, né, de onde que você trouxe essa fundamentação. E aí, claro, acho que o que você precisa também trazer é o que entra, né, desse
arcabouço teórico da inovação frugal dentro da tua proposta, né? Para que você consiga justificar melhor, né, o inediletismo dela, né? Eu senti um pouquinho de falta disso também, de você trazer um pouco melhor essa questão do gap de pesquisa, né? Então, assim, porque, por exemplo, eu não, como a Ludmila mencionou, nos métodos que hoje existem, a gente já pensa, em desenvolver algo que seja com menor custo, a gente já pensa em desenvolver isso de uma forma a evitar desperdícios, né? Então, a gente tem todo o conhecimento aí acerca do sistema Toyota, do Lean, que a gente fala sobre essa questão de redução de desperdícios, né? Que fala sobre essa questão de valor. Eu concordo também com a Ludmila que é importante trazer essa abordagem de valor, né? O que é valor? E se a gente for olhar só isso, né, de valor, a gente já vai achar diversas definições, diversos autores falando sobre isso, e realmente são questões que têm muito a ver com o teu trabalho, e que acho que também precisariam ser trazidas para isso, né? Mas aí eu senti um pouco de falta disso, né? De que você trouxesse o que está faltando nesses métodos que existem hoje, que a tua proposta traz. Porque, talvez, assim, alguns conceitos já estão mais incorporados, mas deve ter coisas diferentes que você traz. Mas, pelo teu texto, hoje eu não consegui perceber. Acho que seria interessante que você trouxesse isso, né? E também trazer, assim, talvez até uma tabela, alguma coisa destacando quais os métodos que existem. Por exemplo, o que falta nesse método, né, do Rosenfeld que você traz na tua proposta? A Ludmila citou outros também autores que ela utiliza, né? Então, o que falta nesses métodos e que a tua proposta traz? Então, isso eu acho que é bem importante você trazer, né? E aí eu acho que um ponto também que eu senti ali, você faz uma relação, né, entre inovação frugal e o do it by yourself, né? Eu acho que nesse ponto também, eu sei que eu entendi que existe relação, mas no teu trabalho você não trouxe isso claramente, sabe? O que tem de igual em um e o que tem de igual em outro? Por que você juntou isso, né? Então, acho que também seria importante você trazer isso, né? Bom, eu tô tentando ir mais ou menos na sequência do trabalho aqui, tá? Então, claro. Eu vou fazendo umas anotações aqui que vão, assim, tendo aqui algumas conexões, né? Então, assim, eu vou por partes, né? Mas também eu fui lendo aqui o teu trabalho na versão digital mesmo, e fui fazendo alguns comentários, aí depois eu vou passar para o Robert, porque possivelmente eu não vou conseguir falar tudo o que eu anotei lá, e aí depois vocês podem discutir ali os pontos que eu anotei também, tá? Bom, com relação, então, agora na parte do referencial teórico, eu vi que você colocou na sua apresentação, e até tem acho que 2 vezes, se eu não me engano, no texto, sobre esse carro, acho que é Tata Nano, né? Isso. Daí até você comentou que é um exemplo muito conhecido. Eu fiquei até assim, eu falei, gente, eu nunca tinha ouvido falar nele, né? Mas tudo bem. Acho que talvez pode ser desconhecimento meu mesmo. Só que você até comenta que ele é um carro de 2008, né? E aí, talvez até nesse ponto, eu fiquei me perguntando, mas se ele é de 2008, eu nunca vi um carro desse na rua. Por quê, né? Então, eu não sei necessariamente se ele é um exemplo tão interessante para você trazer ali no seu trabalho. Mas isso, acho que é só um ponto aqui que eu anotei aqui e
eu conectei que, assim, que talvez seria mais interessante você trazer um exemplo mais recente, né, de inovação, porque, de fato, talvez nesse caso, a gente olha e fala assim, nossa, mas então essa inovação já existe desde 2008, será que a gente ainda não tem nada para, né? Por que não deu certo, né? Então, talvez, assim, seria interessante buscar um exemplo um pouco mais recente, né? Bom, um ponto que você traz também, você traz ali esse estudo destacando a China, a Índia e o Brasil, né? Você explicou, né, até na tua apresentação, por que você escolheu esses países, né, para você estudar, mas no teu texto eu não vi isso tão claro, né? Então, assim, e lá no teu texto você traz que, inclusive, né, você construiu a tua proposta, primeiro, com base na revisão da literatura, e segundo, com base nessa análise. Então, assim, uma vez que toda a tua proposta você construiu com base nisso, acredito que precisaria deixar um pouco mais claro por que você fez essas escolhas, porque é um ponto bem, bem crítico, né? Uma vez que a tua proposta, ela é uma proposta que é teórica, né? Então, você vem da teoria. Só que eu não consegui perceber de qual teoria, sabe? De qual onde que você buscou cada elemento dessa proposta, né? Eu sou bem crítica assim, nessa parte da parte metodológica, e até vou explicar isso porque o meu orientador de doutorado, ele era professor de metodologia de pesquisa. Então, ele sempre trazia muito isso, né? Eu acho que a gente também acaba, né, trazendo um pouco esses pontos, assim, né, nas nossas pesquisas, nas nossas próprias orientações e nas nossas bancas, né, que a gente participa. Então, acho que esse é um ponto que realmente eu senti bastante falta no seu trabalho, né. Bom, aí na parte dos métodos de pesquisa, né, eu senti, então, um pouco falta desse detalhamento maior, né, de como você fez, principalmente a parte da revisão, aí essa parte também do estudo, né, que você fez, né, e aí também eu vi que você trouxe na sua apresentação sobre esse guia procedimental, mas no texto que a gente recebeu, eu acho que ele ainda não está, então assim... Não estava. Aí a gente acaba, eu consegui entender um pouco melhor quando você apresentou, mas de fato no teu texto ele ainda estava muito sucinto, então assim, não dá para perceber tão claramente realmente o que seria efetivamente a tua proposta, né? Sim. Acho que uma figura, algo assim, é extremamente necessário também para a gente entender, para ter como se fosse algo síntese, né? E para que a gente também conseguisse entender melhor o que de fato é essa tua proposta, né, de metodologia, né? Acho que o ponto seria esse, né, que daí quando você traz os resultados, a gente precisaria entender melhor de onde veio cada uma dessas partes, né, e que, como eu disse, nem as partes que vêm lá do Rosenfeld, eu não consegui, né, perceber o que você pegou as etapas do Rosenfeld, o que você adaptou. Isso é bem importante a gente trazer a citação, né, porque adequada, né, de onde veio, né, a cada uma das partes do nosso trabalho, né. E bom, aí eu acho que também uma parte aqui que eu acho que você trouxe até nas considerações finais lá, que está muito linkado com o que você veio, que eu já falei anteriormente, né, e tal, que seria essa questão realmente de deixar muito claro o que seria esse diferencial da proposta que você traz, né? Eu particularmente não sou muito adepta desse termo metodologia, mas como eu mencionei anteriormente, é
é uma coisa que eu carrego aí das resquícios do meu orientador aí, que, segundo ele, né, e ele traz isso como professor de metodologia, de pesquisa, metodologia é justamente o estudo dos métodos, né? Então, que quando a gente traz uma proposta, né, talvez o termo mais adequado seria um método, um modelo, talvez um framework, não sei. Você precisa, né, também conversar e talvez definir um pouco melhor o que é exatamente essa tua proposta, que eu sei que não é uma tarefa fácil, né, a gente chegar no que é, né, muitas vezes, e talvez você vai precisar realmente chegar lá no resultado final e olhar para isso e falar, isso é isso, né, que talvez ainda nesse momento da qualificação ainda esteja um pouquinho mais assim, nebuloso, digamos assim, né? Bom, uma questão também que eu queria comentar é que eu concordei também com o que a Ludmila coloca, que realmente no Brasil a gente tem atualmente poucas pessoas trabalhando com essa parte de desenvolvimento de produto e tudo mais, né? De fato, até tem um congresso, que acho que é o Congresso Brasileiro de Gestão do Desenvolvimento de Produtos. Eu sei que ele acontecia de 2 em 2 anos, mas eu não lembro se eu vi se aconteceu, acho que foi ano passado, né? Mas talvez é uma fonte, né, para você buscar aí alguns trabalhos. E existe também lá na UFSC, esse é um encontro de sustentabilidade em projeto, né? Então, eu lembro que eu acho que eu participei, se eu não me engano, de um evento desse. Eu vou até copiar aqui o link para você depois, aqui no chat, para você dar uma olhada, talvez lá você consiga encontrar algum trabalho, alguma coisa nesse sentido, né? Eu lembro que era algo que realmente era um grupo, né? Eles têm até uma revista, tem muita coisa assim. Eles são especificamente, na verdade, da arquitetura, e eles trabalham com essa parte de sustentabilidade no projeto. Então, assim, tem muitas coisas que são muito mais voltadas para a parte da arquitetura mesmo, mas de qualquer maneira, como é sobre sustentabilidade em projeto, talvez você também encontre alguma coisa interessante, né? E eles já estão pelo que eu vi aqui, o 13º encontro. Então, acho que é um grupo, né, que já é bem avançado e que talvez você consiga encontrar alguns termos também, algumas coisas que talvez, né, vêm sendo pesquisadas e desenvolvidas com outros nomes, né? Então, acho que esse é um ponto aqui que eu acho que eu queria até comentar, que eu acho que talvez sirva aí para você buscar talvez um pouquinho mais de informações, né? E acho que era isso que eu tinha nesse momento que eu me recordo aqui. Os outros comentários eu deixei ali no arquivo, que eu vou enviar também para o Robert e para você, para que vocês possam olhar. Eu concordo também que esse é o momento que a gente olha para o trabalho, vê o que está claro, o que não está, como como, né, prosseguir de agora para frente, né? Com relação a isso, eu queria até te perguntar, como que eu vi que vocês fizeram essa parte, né, do estudo do estudo da disciplina, e essa parte seria, no caso, que vocês colocariam como a avaliação da proposta? Isso, a ideia foi que, quando eu estava discutindo com o professor Robert, a ideia era que, bom, se eu vou propor alguma coisa, eu preciso saber se o que eu propus, qual que vai ser, né, como vai ser utilizado, se está coerente, se eu posso melhorar ou não. Então, quando a gente conversou, a ideia foi justamente de pegar e fazer, entre aspas, um piloto, né, e foi uma coisa que a gente discutiu várias vezes, como que a gente ia fazer esse piloto, para justamente poder ter um retorno e saber, o que vocês propuseram faz sentido, não faz, é muito complicado, não, porque, como eu falei, a ideia é que qualquer pessoa possa se guiar para desenvolver, além do bom senso, vamos falar assim, né? Então, por isso eu fiz essa proposição,
né, essa proposta, e a ideia era que os alunos utilizassem, pudessem dar um retorno para falar, olha, você sugeriu algumas ferramentas, mas assim, não dá para usar, ou não faz sentido, ou, né, para ter algum retorno. E daí foi que a gente teve a ideia de usar na disciplina, e no caso a gente pegou um produto que o Robert, ele mesmo já desenvolveu, né, nesse sentido, então a gente usou isso como piloto para realmente estar testando essa proposta e ver o que a gente pode melhorar a partir dela. Mas eu precisava que alguém utilizasse para sair um pouco do campo da teoria e para a prática. Uhum. Mas aí vocês escolheram esse feedback, então, de o que eles sentiram ao usar, o que eles sentiram falta? Aí a professora, acho que você pode explicar melhor, porque eles terminaram semana passada, né, professor? A utilização. Isso, foi o que a Vanessa falou, né? E queríamos basicamente validar as etapas, né? Ou a aplicabilidade delas, e o grau de dificuldade, de entendimento, de aplicação. Então, isso foi colocado aí no contexto da disciplina, e eu fiquei observando, né, e perguntando para eles, né, constantemente com relação ao entendimento, aplicação. E no início da aula passava os objetivos dessa sessão, no final coletava eles, enfim. Inicialmente eu fiz a observação, tá? E identifiquei alguns detalhes que precisam ser corrigidos no método, né, no fluxo, mas ainda nós temos que fazer aquela percepção, tá? De, tipo assim, a metodologia foi clara, e, assim, na verdade, registrar, porque as perguntas eu já ia fazendo para eles, para os grupos, tá? Então, foram 10 grupos que conseguiram montar, tá, essas propostas. A Vanessa tinha aí umas fotos no início, acho que na apresentação, mas ela acabou não, acho que não apresentando, só a do aluno, aquele grupo que acho que foi que ficou mais completo, o grupo 7. Mas foi isso, está faltando no formulário nós coletar esse feedback deles, mas foi um piloto mesmo, tá? Não foi assim, a validação geral, total. E é desse ponto que eu quero finalizar mais no início, mas estava me estendendo, mas sim, as perguntas de alguma forma foram feitas, eu acompanhei dentro da sala de aula, tá? Eu vi a dificuldade ou a facilidade deles, tá, para aplicar a metodologia, mas ainda não está registrado num documento, num formulário, vamos pensar, tá? Mas aí eu quero conectar com a pergunta que eu vou fazer no final dos comentários. Ok, então tá. Então, muito obrigada. Eu acho que era isso que eu queria falar, né? E Obrigada. aí depois eu vou compartilhar também o texto com os meus comentários, tá bom? Obrigada. Tá bom, obrigada. Susana, muito obrigado. E apontamentos importantes também para serem levados em consideração, tá? E, bom, deixa eu aproveitar, faço umas perguntas para vocês, com base nos questionamentos que foram feitos, mas também para que a Vanessa escute. E eu acho que também, né, obviamente, o foco já era apresentar a parte, né, que nós temos construído, mas existe um histórico prévio, né, inclusive, de os primeiros contatos que a Vanessa teve, que a ideia, né, a Vanessa, na verdade, na verdade não, ela fez o mestrado comigo, tá? A gente desenvolveu uma proposta para a avaliação da gestão do conhecimento no desenvolvimento de produtos. Aí nós queríamos continuar no doutorado também com algum tema, né, pela experiência dela, né, e com base, né, em desenvolvimento de produtos, né, mas com foco no processo. E a Vanessa acabou conhecendo uma estudante de uma universidade alemã, que, por incrível que pareça, eles estavam fazendo um paper, um trabalho sobre a gambiarra, tá? No Brasil. Então, a Alemanha tentando entender a gambiarra aqui no Brasil. Porque eles achavam, né, que a gambiarra, e não sei, você sabe melhor os nomes, Vanessa, ela poderia ser uma ferramenta, metodologia similar a... Na verdade, a gambiarra seria como julgar da China, ou o outro nome que tem na China. Eles queriam estabelecer esse paralelo, porque realmente, por exemplo, aqui na França tem o sistema D, que seria essa improvisação, né? Esse jeito brasileiro que a gente tem de resolver problema.
né, de ter um problema e você vai resolver e você faz uma gambiarra, e, né, enfim, aí eu conheci esse estudante e eles estavam tentando entender isso porque era um grupo de estudos de inovação frugal na Universidade de Nuremberg. Você até foi lá visitar eles, né, Isso, eu Vanessa? fui visitar eles e tal, e aí, nesse meio tempo, também fui para o Brasil e conheci a inovação frugal, o professor Marcelo, lembra? O professor também falou desse tema, que também ele estava, Marcelo Reis, enfim, e aí surgiu o tema, e eu achei o tema super interessante, super legal, para desenvolver, eu falei com o Robert o que ele achava fazer um doutorado nessa área. Isso, então, se vocês me permitem um instante, eu concordo com os comentários que vocês fizeram, tá? E, inclusive, né, está faltando essa parte da apreciação, isso tem que ficar muito claro. Mas pensando nos questionamentos, né, e quando nós começamos a ideia, né, do desenvolvimento, estávamos pensando, acho que esse slide aqui, de alguma forma, sintetiza essa ideia, tá? Nós falamos uma integração inédita, embora existam, né, os termos, pode ser mais do mesmo, com nomes diferentes, enfim, mas a inovação frugal, inclusive, das pesquisas que a Vanessa tinha feito, acho que na China, inclusive, é uma política que existe do próprio governo, tá, de incentivar essa prática. Tá? Então, assim, ela tem alguma coisa de diferente que provavelmente nós temos que demonstrar aqui. E o mundo maker, né, ele está desde a década de 60, né, com o conceito de do it yourself, tá, ele está sendo desenvolvido aí, mas justamente, né, no início dessa semana eu conversei com uma empresa que desenvolve esses materiais aqui no Brasil, tá, para ensino médio e ensino fundamental, tá? E eles falaram que o conceito, na verdade, está começando a entrar aqui na educação, nem sequer na universidade, mas na educação fundamental, ensino médio, faz uns 8, 10 anos aqui no Brasil, tá? Então, pode ser que existam os conceitos, mas aplicações no Brasil, aplicações, uma cultura, uma sinergia para essa aplicação, não existem. Aí nós nos apoiamos, né, falamos, bom, se na China é uma política, tá? Se na Índia está sendo utilizado para desenvolvimentos, o que acontece no Brasil? E nós já tínhamos identificado, né, na pesquisa que a Vanessa fez inicialmente, em Santa Catarina e algumas universidades do Nordeste, o estudo do conceito do Frugal Innovation, mas nada formalizado. Então falamos, bom, então pode ser, né, que tentar juntar, né, esses dois mundos, frugal, maker, mas com foco nos ODS, então a gente formalize, tá, um método, vamos pensar. Eu concordo com o que a Susana fez, metodologia, eu acho que é um assunto até mais filosófico. Eu poderia falar mais num método, sabe? E ele tem umas implicações sociais e práticas, que elas só conseguiriam ser mensuradas, tá? Com o passar do tempo, mas se isso se transforma numa política. E aí que veio, né? Não é uma política porque a gente não vai sair para ir lá no Congresso porque podemos ser presos, tá? E presos por ser congressistas, tá? E deputados, enfim, políticos. Estou brincando. Mas que isso se transforme, que a Unicamp seja um motor, seja um foco dessa transformação. Porque nós falamos, acho que foi e eu concordo com isso também, a Ludmila falou, essas metodologias devem ser aplicáveis por todos, qualquer um pode aplicar. E aí que veio a ideia de juntar com o processo de extensão. Mas qualquer um pode aplicar, uma pessoa que só fez ensino fundamental 1, não tem acesso nem às metodologias, tá? Nem vai entender em que consiste um diagrama de Moore, nem a casa da qualidade, nem como fazer um estudo de benchmarking, tá? Então, foi aí que nós começamos a enxergar, por isso que veio a proposta do projeto de extensão, né? Uma metodologia que sim pode ser aplicado por qualquer um que tenha conhecimento. Qualquer metodologia, na verdade, tá? Mas colocando ela no contexto do projeto de extensão, os alunos extensionistas, eles vão ter uma formação, um contexto que eles vão conseguir utilizar essa metodologia e guiar as pessoas, que inclusive eu vou exagerar um pouco, pode ser até analfabeta, tá? Mas tem uma ideia de um produto. Então, ela pode vir aqui, ou no Plasma, né, no caso, ou num espaço maker da Unicamp,
o aluno extensionista, né, vai guiar essa aplicação, vai conduzir, e a pessoa, até inserir um assunto, né, de aquela interação dialógica que se fala na extensão, a pessoa pode saber fazer muitas coisas, tá? E que nós na técnica ou na teoria nós não sabemos fazer. Então também pode vir um aprendizado, mas a pessoa não sabe colocar isso em etapas, não sabe como utilizar um espaço maker, porque o espaço maker da Unicamp não é um espaço totalmente aberto. Então, o projeto de extensão serviria para que existam essas jornadas que pessoas de fora vêm para o laboratório, né, para o Plasma, né, ou algum outro espaço maker, e eles, junto com os alunos da graduação, conseguem desenvolver essas ideias. E espera-se que isso, sim, traga uma transformação social e uma transformação prática. Inclusive, porque eu tinha ele aberto aqui, que foi uma das coisas que nós, vamos pensar assim, nos inspiramos. Tem um documento da Unesco, que é o braço, né, educacional da ONU, de Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável, que ele no, vem já no primeiro ODS, tá? Ele fala aqui, de erradicação da pobreza, e eles estão considerando, só um instante aqui, ó, a inovação frugal permite o desenvolvimento de tecnologias econômicas confiáveis e acessíveis a todos, tá? Então, aí vem o questionamento, né? Se já existem metodologias formais, design for cause, design for maintenance, design for muitas coisas, tipo assim, porque a própria Unesco, que são os especialistas em educação, vamos chamar assim, né? Embora esse termo seja estranho, tá? Que trabalham com educação, estão falando, oh, para erradicar a pobreza, provavelmente a inovação frugal pode permitir esse desenvolvimento. Então, eu acho que tem uma coisa, provavelmente um potencial que o projeto tem, que a gente não está enxergando totalmente, mas que pode, daqui, nessas discussões, inclusive, né, desses questionamentos, dar essa relevância. No que ele pode ser diferente? Qual é a contribuição? Qual é a similaridade? Por que no Brasil, desculpa, na Índia, na China teve esses impactos? Quais seriam aqueles que poderia ter no Brasil? Obviamente, esses impactos não vão ser o objetivo do projeto, mas sim formar essa metodologia e criar aí essa sinergia, essa interação entre universidade e sociedade, que quase com certeza nenhuma outra parte foi falado isso, nenhum dos autores fala disso, mas que nós estaríamos fazendo esse apelo social. Então, provavelmente, esse pode ser um elemento diferenciador. Não sei o que vocês acham disso, desse raciocínio, argumentação que eu coloquei. O que vocês acham, Susana, Ludmila? Oi, Robert. Eu acho que assim a proposta, talvez a implicação prática, né, que a gente percebe aqui, pelo menos para mim ficou mais clara. Eu acho que sim, a gente precisa talvez difundir mais isso, né, trazer essas questões, né, porque eu acho que realmente elas são muito relevantes, principalmente quando a gente pensa nesse contexto que hoje a gente vive da extensão. Eu acho que talvez o que eu trouxe mais, talvez é a questão realmente mais da teoria, né? Então, daquilo que já existe, daquilo que a Vanessa acho que pesquisou, né? Que no texto que eu li não está tão claro, sabe? Essa teoria, todo esse arcabouço que existe, para mim não ficou tão claro. Eu acho que isso é importante, principalmente para um trabalho de doutorado, onde ela traz uma proposta, né, de um método. Então, eu acho que, assim, a parte prática eu consigo perceber muito claramente. Claro, existe essa questão, existe diversos outros movimentos que a gente vê, né? Então, agora eu estava lembrando, por exemplo, existe também um outro termo que eu acho que é muito conectado com isso, que o pessoal lá da FCA desenvolve bastante, que eles chamam de engenharia popular, né? Que também, né? Esse conceito de engenharia popular também é uma engenharia que você vai desenvolver coisas mais acessíveis para todos. Né? Então, assim, não vejo como diferente do que a gente vê como engenharia, como a inovação frugal. Claro, que cada um utiliza um termo, talvez esse é um termo novo, mais bonito, né, e as pessoas acabam utilizando, né. Eu acho que não é a questão, né, que eu acho que esse termo não seja adequado, eu acho que só o que a gente precisa, talvez, é trazer essas evidências teóricas, né, de outros movimentos parecidos que existem para somar no trabalho,
né? Uhum. E acho que o ponto muito assim que eu trago é isso, que eu senti bastante falta no trabalho dessa parte teórica mesmo, né? Então, assim, para eu construir uma proposta com base, né, na teoria, eu preciso entender de onde veio cada coisa. Eu não consegui entender no seu trabalho, sabe? Uhum. Isso Sim. acaba enfraquecendo, né? Porque a gente, assim, a gente sabe que foi feito, mas eu preciso saber como foi feito, né? Então, Sim. às Uhum. vezes, você saber, você explicar, precisa estar no papel ali como foi feito, para que qualquer um que queira replicar o que você fez, saiba de onde veio, né? Então, esse Sim. é o principal caráter, né, que a gente precisa num trabalho científico. E acho que é isso que realmente eu sinto falta no trabalho. Mas, enfim, essa é a minha visão. Uhum. Ludmila, quer falar alguma coisa? Mais ou menos é o que a Suzana falou, assim, para mim faltou mais embasamento, né? Uhum. Como que a aplicação, né? Tem o professor da Universidade Federal, né, que tem livro também, que eu lembro que ele também está começando a trabalhar com inovação frugal, mas eu acho que ele usa outro termo também, que é o Romeiro, né? Romeiro Filho, alguma coisa assim. Então, assim, quando eu falo de metodologia fácil, a metodologia, principalmente o que vocês estão propondo, ele tem que ser você bater o olho e entender os passos que você tem. Agora, você pode complicar ela usando as ferramentas. Então, Cooper, quando você falou QFD, assim, QFD é uma ferramenta para levantamento de necessidades, mas não quer dizer que a pessoa tem que usar ela vai usar o que ela precisa. Então, assim, Uhum. para mim, a metodologia do Rosenfeld, você pode transformar ela de uma maneira frugal, simplificada, que é o que você fez. Porque são os passos simples, e aí a pessoa que vai deixar ela mais complicada ou não, entendeu? Com as ferramentas que você vai adotando, né? Mas se você pensar bem, a metodologia do Rosenfeld, você pegou as 3 etapas, e só falou, vamos transformar essa de uma maneira mais simples para ser frugal, entendeu? Mas você pode deixar ela mais complexa, usando ferramentas mais complexas para produtos mais complexos. Eu vejo que, se for para esse termo que a Suzana acabou de falar, que eu lembrei também, né, que é a metodologia mais popular, eu acho que você vai achar bastante coisa, né, e eu volto no ponto. Maker veio do Design Thinking. Se você pegar o Design Thinking, ela é para ser uma metodologia simples que qualquer um pode aplicar para fazer produtos rápidos e testar em máquinas 3D. Não é usada antigamente no Brasil, porque as máquinas de impressora 3D tão mais baratas são agora, né? Então, assim, é algo realmente que o Cooper falou, eu concordo com o Cooper, mas é porque agora que é a realidade. Então, assim, você compra uma máquina 3D por R$2.000 e o filamento por R$100. Agora sim, a gente consegue pôr em prática o Design Thinking, que é, você tem uma ideia, tem um problema, esse problema pode ser pensando na população simples ou na população grande, você pega, resolve aquele problema, entendeu? E aí, com tentativas e erros, de uma maneira mais fácil possível, você não precisa ter conhecimento, entendeu? Você não precisa usar nenhuma técnica, não precisa fazer nada. Você usa, tenta, tentativa e erro, você já desenvolve, entendeu? Então, assim, eu acho que precisa realmente você trazer esses conhecimentos de básicos, tá? Para ver a importância do método frugal, porque para mim não ficou claro qual que é a vantagem de usar essa inovação no seu trabalho da maneira que está, tá? Usando, lendo texto e tudo mais. Então, assim, eu sei que o Cooper está falando que aqui no Brasil não se usa, ou tal, mas isso é tudo cultural, Cooper. Nossa, a gente não usa nem na faculdade, porque a gente põe uma máquina lá, os alunos quebram. E no ensino médio vai ser a mesma coisa. Então, assim, é algo que a gente está conseguindo agora, entendeu? As máquinas estão ficando mais baratas, então, assim, nas escolas públicas não tem, né? Mas nas escolas particulares, quase todas no ensino médio, tem uma maquininha de impressora 3D que dá para os alunos fazerem, né? Então, assim, por exemplo, ponte, né? A ponte que sempre fez, né? Na nossa graduação, o ensino médio já consegue fazer, já está fazendo em algumas escolas, porque tá o custo mais barato, tá? Então, assim, eles aprendem na tentativa e erro, né? Com metodologias mais simples.
do que vai ensinar na graduação depois mesmo, né? Então, assim, precisa dar embasamento aonde que você quer ir, por que você está indo naquele caminho. Isso eu senti bastante falta, porque foi o que a Suzana comentou, tá? Mas aí são só nomes diferentes, né? Então, assim, tem trabalhos que estão começando a fazer nessa área, né? Então, acho que precisa de um embasamento mais aí, só, né? E deixar claro. Isso. Inclusive, Ludmila, quando naquele piloto que fizemos com os alunos, né, era uma coisa assim, que eu já tinha comentado superficialmente para a Vanessa, e aí que também, para mim, assim, comprovei, ou se uma pessoa qualquer vem pegar, não vai entender, tá? Porque tem coisas aí que os próprios alunos, quando colocávamos, porque também são sugestões, né? Ela pode ser o mais simples, mas também, né, pode ser mais complexo. Aí, o que é diagrama de Moore? Eu falei, quem que já fez a disciplina de metodologia de projetos? Uns 2 ou 3 levantaram a mão. Vocês estudaram? Sim. Agora, vocês lembram? Não. Aí eu tinha que fazer um exemplinho para eles, sabe? E falei, puxa, se uma coisa que é mais simples, eles também têm alguma dificuldade, como serão aquelas pessoas que não sabem, sabe? Mas foi assim, um questionamento, falei, olha... mas convenhamos, Cooper, quem precisa usar diagrama de Moody é quando você está desenvolvendo um produto novo, com tecnologias completamente... Se você está querendo fazer algo simples, você não precisa usar diagrama de Moody. Isso que eu estou falando. A metodologia, o básico, tem que ser fácil e claro para qualquer uma pessoa. Então, por exemplo, vamos falar assim na metodologia do Rosefeld. Primeiro passo, levantar a necessidade. A sua necessidade você está naquela comunidade que quer resolver um problema. Você levantou essa necessidade. Você não precisa usar um QFD. Certo? Aí a segunda parte da Rosenfeld, me lembra que tem muito tempo que eu não leio o Rosenfeld, tem um tempo que eu não conto com ele. Acho que é projeto conceitual. Como que você gera o projeto conceitual? Gerando ideias novas, conhecendo o que existe no mercado. Sim? Você não precisa usar uma ferramenta, você usa a internet e conhece, certo? A gente que ensina ferramentas para eles terem outras maneiras para conseguir ter um amplo, né? Mas, assim, isso você não precisa passar para as pessoas, isso que eu estou falando. A metodologia tem que ter uma maneira que você pode pôr ferramentas para deixar mais complexo, porque seu produto é mais complexo, mas não precisa usar as ferramentas complexas, entendeu? Então, assim, a ideia, né, é de ter passos, né? Ter passos, né? Primeiro, o que eu preciso? Levantar o que o mercado tem. Sim. Aí você pode usar qualquer ferramenta. Segundo passo, eu preciso gerar soluções. Como que eu gero soluções? Posso fazer um brainstorm, um design thinking, que é jogar ideias, né? Eu não sei como que tá no Frugal que você mostrou, mas provavelmente é algum brainstorm e tudo mais. Gerei ideias. Como que eu limito essas ideias? Faço uma pesquisa, pode ser patentes, né, na internet e tudo mais. Então, assim, eu não preciso usar métodos, né, ferramentas complexas. Tudo, a maneira que o aluno ou a pessoa usa, ela pode mudar a metodologia, entendeu? Então, assim, é que eu não vejo, a metodologia pode ser complexa ou não complexa. Quem define é quem está desenvolvendo, ou quem está passando isso, entendeu? Então, assim, mas isso é filosófico, tá? Que eu já discuti com o Rosefeld, já discuti com o Franceline, com a Assis, ou Suzana Iris, a Iris, que também era lá de Santa Catarina, assim, é algo que não chega ao fim, tá? Por isso que a gente até parou de defender nessas áreas, porque é muito filosófico. Mas, assim, a metodologia, eu vejo como qualquer metodologia que você, né, pode usar, tem que ser algo que você pode agregar valor de acordo com o conhecimento que você tenha no momento, tá? Então, a análise do valor, eles usam, né, o diagrama de Booth e tudo mais, mas se você pegar o livro do Miles, ele só fala, se você tem que procurar achar o valor daquele produto em baixo custo. Aí criaram ferramentas para ajudar nisso aí, mas você não precisa usar essas ferramentas, tá? Então, assim, o aluno não, é muito difícil usar diagrama de Moody. Sim, para ensino de médio, talvez não precisa, mas ele intrinsecamente já sabe quanto que vale um produto e quanto que eu quero aquilo lhe vale para o posto. Não precisa ser um diagrama de Moody, entendeu? Isso é só os conceitos, né? O diagrama é o fim, para você deixar um negócio mais complexo, ficar mais fácil, né? Para engenheiros.
tá? Mas a metodologia é a mesma, que são os passos do Rosenfeld, né? Tá? Ô, Ludmila, o comentário que estou fazendo do piloto é justamente para reforçar isso que você está falando, estou concordando com você, que eles mesmos enxergaram essa complexidade, a gente enxergou essa complexidade, mas não porque na metodologia seja exigido que seja aplicado, mas porque aparece como uma recomendação. Como era o primeiro piloto, né, e apareceram aí como recomendações, né, e eles tentaram seguir as recomendações, eu enxerguei essa complexidade, tá? Mas não quer dizer que ela necessariamente tem que aplicar, tem que utilizar. E assim, resumindo, estou concordando com você com o comentário que fiz do piloto que foi feito. Justamente isso apareceu. E o que nós temos que depois, né, quando eu dei o feedback, né, e junto o feedback dos alunos, a gente tem que tirar uma conclusão disso junto com a Vanessa, tá? Vanessa, então, dessa forma, nós finalizamos a segunda parte. Vou pedir um favor para você sair um instante dessa sala online e eu envio uma mensagem aqui pelo WhatsApp, tá bom? Ok. Então, vou sair da conversa. Tá bom, Vanessa, muito obrigado. Obrigada. Deixa eu verificar uma coisa aqui. Só um instante. Pronto. Estava aqui olhando a ata de qualificação. Esperem só um instante, porque já aconteceu comigo uma vez. Eu não desliguei a gravação. Vou parar a gravação.